Entre em contato através do nosso portal TV+, 7423-2006, está na tela. Digite a opção número 5 e não esqueça de confirmar no final. Bom, todos temos dias, gente, em que ficamos tristes ou não acordamos muito bem, não é? Tem dia que você fala, ai, meu Deus do céu, não quero levantar. Ai, hoje não. Como eu queria ficar o dia inteiro na cama. Mas não é por isso que devemos achar que estamos com depressão. Não é porque você tem esse sintoma que necessariamente você está com depressão. A depressão é uma doença e deve ser tratada com remédios. A partir de agora vamos aprender a identificar os sintomas desse mal e como agir diante deles. É o papo do nosso Casa, Corpo e Família. Recebendo hoje a doutora Cris para esclarecer o que é depressão. Um tema sério, hein, doutora Cris? Um tema bastante sério. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde a todos de casa, boa tarde a todos do estúdio. Me explica, o que é a depressão de fato? Existe uma explicação para a depressão ou é simplesmente um sintoma? Não, a depressão é uma doença, né? É uma doença que tem vários sintomas. Ok. Né? Então, é através desses sintomas que a gente, inclusive, consegue fazer um diagnóstico de depressão ou não. Entendi. A gente não pode confundir, né, tristeza com depressão. E como eu vou identificar? Porque tem dias que a gente acorda, ai, gente, não tenho vontade nem de tomar banho, nem de escovar o dente, nem de falar com ninguém, quero ficar isolada. E aí como eu vou identificar se eu estou triste ou se eu estou deprimida? Tristeza é uma emoção que faz parte do nosso dia a dia. Onde é que eu estou? Aqui ou aqui? Você está aqui. Aqui, tá. Então, tristeza é uma emoção que faz parte da nossa vida. Certo. Né? Existem uma série de coisas que nos deixam tristes. Agora, a depressão, ela não é só um resultado de tristeza. Ela precisa ter uma série de outros sintomas. Então, vamos lá, vamos falar um pouco desses sintomas? Vamos falar quais são os sintomas? Então, vamos lá. Primeiro sintoma. Ok. A falta de motivação. Né? A falta de vontade de fazer coisas que antes eu tinha muita vontade, que eu gostava muito de fazer e que, de repente, deixei de gostar de fazer. Coisas bobas, por Coisas exemplo. bobas. Gosto de fazer a minha unha uma vez por semana. Exatamente. De uma hora para outra não tenho vontade nem de fazer a unha. Isso, não tenho vontade de fazer a unha, não quero ir no cinema. Coisas que eu fazia no meu dia a dia. Isso, exatamente, coisas rotineiras. E que, de repente, né, eu vou perdendo interesse por essas coisas, não tenho mais motivação, não tenho vontade de fazer. Irritabilidade. Uma irritabilidade, quando a irritabilidade fica muito grande. Como, por exemplo, vamos dar exemplo? Por exemplo, eu estou almoçando com a minha mãe e se ela fala, passa o talher, pô, pega você. Exatamente. É isso. Por exemplo. Tá. Né, todas essas coisas, eu quero deixar bem claro o seguinte, que todos esses sintomas que eu vou enumerar aqui, eles precisam acontecer num intervalo de tempo de 2 semanas. Constantemente. Certo. Tá? Aí a gente consegue diagnosticar isso como sendo depressão. Se é uma coisa que acontece hoje e amanhã não, esquece, porque isso é do dia a dia. Mas se faz são, parte, né, doutora Cris? Tem dia que a gente... Tem dias que a gente está mais Tem irritada. dia que não vai. Por mais que você queira, não vai. É melhor você esperar, dormir e esperar o dia seguinte. Né? Se a gente pudesse fazer isso, né? A gente tenta, né? Vou fazer o quê? Né? Tem dias que a gente não quer, de fato, levantar da cama, como você mesmo falou. Né? Dá para passar esse dia do calendário? Pula esse, mas não dá, né? Então a gente tem que tocar a vida, tocar o dia da gente. Claro. Então são sintomas que eles têm que persistir, tá? Por um prazo mínimo de 2 semanas. Isso é muito importante. Tá, essa informação. Essa informação, certo. tá? Então, irritabilidade, dificuldade de dormir. Ou insônia, né? Geralmente é aquela insônia que você deita, dorme, de madrugada você levanta, você acorda e não consegue mais conciliar sono. Geralmente este tipo de insônia. Mas insônia, de uma maneira geral, é um sintoma. Pode ser um sintoma. Pode. Falta de apetite. Uma necessidade muito grande de comer açúcar e carboidrato. Ou seja, quero comer o dia inteiro chocolate, Açúcar, quero me esbaldar com uma caixa de chocolate, ou quero passar o dia inteiro comendo pão ou massa. Muito carboidrato, isso. Muito carboidrato e muito doce, né? Não só o chocolate, açúcar. Chocolate também. Então... A velha desculpa da TPM das mulheres, não é? A mulherada que tem TPM, eu tô na TPM, preciso comer chocolate. Né? Que até tem uma lógica. Tem uma lógica essa questão aí da TPM, mas enfim, isso que a gente está falando aqui não é linkada à TPM, né? Então vamos lá, insônia, falta de apetite, perda de peso, consequentemente, irritabilidade,
desmotivação, né, falta de motivação, sensação de cansaço, sensação de fraqueza, apatia. Bom, acho que são os principais. Síndrome do pânico pode ser um sintoma de depressão? Não, a síndrome do pânico, ela até pode acontecer num quadro depressivo, mas ela está muito mais associada a um quadro de transtorno de ansiedade do que a um quadro de depressão. Entendi. A depressão, ela está dentro dos transtornos afetivos. Lembra que a gente já esteve aqui falando de transtorno bipolar? Né? Então, a depressão também faz parte desse conjunto, né, de transtornos. Então, tem o transtorno depressivo, transtorno bipolar, tem distimia, tem uma série de outros transtornos chamados transtornos de humor. Entendi. A depressão faz parte deles. Olha, eu queria chamar algumas perguntas que estão registradas no nosso Portal TV+, e talvez entrem perguntas sobre, inclusive, a síndrome do pânico, né? Então, queria botar a perguntinha do nosso Portal TV+. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber, quando eu passo por algum assalto, qualquer coisa, que já aconteceu várias vezes, eu dou risada. Eu fico muito nervosa e eu começo a rir em situações diversas. No enterro de alguma pessoa muito querida, várias coisas assim. E eu gostaria de saber se é um sintoma, porque eu tenho todos esses sintomas. Eu fico com dor de estômago, eu fico com palpitação, eu fico nervosa, e acabo chorando. Seria uma síndrome de pânico? É Francisca de Santo André. Um beijo, Francisca. Obrigada pela sua ligação. E você vê que o que a Francisca relatou é que nos momentos difíceis, né? De perdas, ela chora. De faltas. Né? Ela chora não, ela dá risada, ela entra numa crise de riso, né? O que é muito comum, né, doutora Cris? E por que isso acontece? É uma maneira de você lidar com a tua ansiedade, né? Porque você viu que ela no final, ela disse, eu tenho vontade de rir, mas no final eu acabo chorando. Uhum. Quer dizer, a pessoa, quando ela entra num desespero, talvez? Exatamente. Num nível de ansiedade muito alto, ela pode começar a gargalhar, só que tenha certeza que no final ela vai terminar chorando. Uhum. É um ciclo, né? É um ciclo. Tem um começo, meio e fim. Exatamente. Entendi. Exatamente. Olha, você que nos assiste hoje, o tema com a doutora Cris é depressão. Se você quiser tirar suas dúvidas sobre essa questão, essa doença, entre em contato. O telefone é 7423-2006, a opção é número 5, que é Revista Mais, e não esqueça de confirmar no final, viu? Sua participação é muito importante para que esse programa siga em frente. Vamos chamar mais perguntas do nosso Portal TV+. Gostaria de saber por que eu tenho medo de ficar na minha casa. Obrigado. Meu nome é Maria Melo Gomes, moro em Santo André. Obrigado. Obrigada, Maria Melo. Um beijo grande para você. Viu, doutora Cris? Vai responder a sua pergunta. Maria, por que você tem medo de ficar na sua casa? É difícil responder essa pergunta para você. Eu precisaria de mais detalhes. Eu precisaria saber se aconteceu alguma coisa com você dentro dessa casa, se aconteceu alguma coisa dentro dessa casa quando você não estava. Enfim, o que tem aí de referência em relação a essa casa para você ficar com medo de ficar na sua casa? É difícil responder essa pergunta. Eu precisaria de um pouco mais de dados. Então, de repente, pode enviar um e-mail para a doutora Cris, e-mail para mim, isso. Qual é o e-mail, doutora Cris? Vamos passar para quem está nos assistindo para tirar dúvidas. É crispalves@terra.com.br. Também tem o telefone. Também tem o telefone. 5052 3708, é isso? 3769. 69, desculpa, gente. 3769. Vamos chamar mais perguntas do nosso Portal TV+. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Falando é o Carlos. Oi, Carlos. Sou aqui de Santo André. Eu gostaria de deixar uma pergunta, pois talvez não seja o caso da síndrome do pânico, mas talvez a doutora pudesse ajudar de alguma forma. Pois não. Eu trabalho há 30 anos, atualmente, numa empresa de engenharia multinacional de grande porte, e a gente trabalha com uma cobrança muito grande. É o que você havia falado há pouco, muitos e-mails, muitas pendências, muitas cobranças, e aquela sensação diária de que você tem muitas coisas para resolver e que não consegue resolver tudo. É aquela sensação de impotência diante de tantas coisas, de tantas cobranças, enfim. Isso está me deixando com, vamos dizer assim, uma falta de vontade de ir ao trabalho. Eu começo a sentir, eu não acordo de manhã, não sinto vontade de ir ao trabalho. Como é que a doutora pode me ajudar nesse sentido? Um abraço, bom programa, tudo de bom. Obrigada, Carlos, para você também. Um abraço e um beijo grande para você, viu? É uma questão complicada, né?
Carlos, né, o nome dele? Carlos, né? Carlos. Então, ele conta que ele tem uma demanda muito grande, né, dentro do trabalho, um número de sensação que ele tem muito grande, parece a sensação que ele tem que ele não vai dar conta, né, Exatamente. de tudo. Quer dizer, e aí ele não tem vontade ao trabalho. Quer dizer, então, ele não está motivado, né? Com certeza ele deve estar, isso deve deixá-lo muito ansioso, né, muito preocupado em poder corresponder a essa demanda toda, o nível de ansiedade sobe, ele pode estar tendo um comportamento de fuga, quer dizer, num comportamento reativo de fuga, não quero ir trabalhar para não ter que lidar com todas essas coisas. Carlos, eu acho que seria legal que você procurasse alguém da área da saúde mental para poder conversar, para poder traçar um diagnóstico mais adequado. Pode ser síndrome do pânico? Pode. Mas também pode ser Pode ser uma depressão? Pode ser um sinalzinho de uma depressão começando a acenar, sabe, para ele. Entendi. Pode ser. Então, ainda bem que a gente tocou nesse assunto, porque tem muitas pessoas que deixam o tempo passar, né? Às vezes você está me assistindo agora e fala assim, puxa vida, mas eu vou procurar uma psicóloga, vou procurar um psiquiatra, enfim, não sei nem se tem que procurar um psiquiatra nessa hora, vou até perguntar para a doutora Cris, quem tem que procurar quando você sentir algum sintoma, né, que pode levar à depressão? E quanto mais cedo você procurar esse profissional, quanto mais cedo você relatar para ele a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, porque você sofre com isso, né? Se você nunca foi assim, você está assim, você sofre com isso, né? Então, acho que quanto mais cedo você procurar um profissional, melhor. Sem sombra de dúvida, porque você fica menos tempo, você diminui o teu tempo de sofrimento e você também... Compartilha, né, doutora? Não, e você é importante você compartilhar. O fato de você estar ligando e compartilhando... Sem sombra de dúvida. Você está pondo para fora, vamos pôr para fora. Sem sombra de dúvida. Isso não me pertence. Né? E isso também isso que você está falando, Isabelle, da questão do compartilhar, isso é muito importante. Nós vivemos numa sociedade onde ela exige muito e ela espera que todos nós sejamos autossuficientes. E ninguém é autossuficiente. De jeito nenhum. Né? Ninguém é autossuficiente. De jeito nenhum. Nós precisamos do outro o tempo inteiro. Claro. Nós precisamos trocar, nós precisamos da ajuda, nós precisamos ajudar, enfim. Então, a sociedade cobra muito isso da gente. E isso gera um estresse muito grande também. E muitas vezes uma frustração. Se sente frustrado, né? Claro, porque ninguém é autossuficiente. Claro. Né? Então, o índice de frustração vai aumentando, 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 você vai ficando ansioso, você vai trazendo um monte de probleminhas para você. Aí começa a bola o círculo de neve. vicioso. E o círculo vicioso. Entendeu? Vamos chamar mais perguntas do nosso portal Claro. mais? Vamos ouvir. Isabelle, boa tarde. Eu sou a Célia de São Bernardo. Oi, Célia. É sobre depressão. Pois não. Meu marido está com depressão. É comum a pessoa perder a memória, ficar esquecido por causa da depressão? Obrigada, um beijo. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigada, Célia. Você não disse o nome do seu marido, mas a gente manda um beijo para o seu marido. Espero que ele tenha uma breve recuperação. Inclusive, se quiser tirar dúvidas com a doutora Cris, o e-mail e o telefone dela também está aqui registrado, não só para a Célia, mas para qualquer pessoa que estiver nos assistindo. A doutora Cris está à disposição para esclarecer suas dúvidas. E no caso que a Célia relatou, aquele